Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo esposa, amiga, filha, executiva, empresária, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje, gente, eu tenho mais um episódio muito especial. Hoje a gente vai bater um papo com a Jéssica Scapin, mãe das gêmeas Alice e Cecília. Quem me apresentou a Jéssica foi a Gica, que vocês já conheceram aqui no nosso podcast também, a Giovana Fonseca. E elas se conheceram numa situação um tanto quanto inusitada, né, Jéssica? Que foi na UTI neonatal. Mais diferente da sua amiga, a Jéssica ficou 108 dias vivendo a realidade da UTI depois do nascimento das suas filhas. E eu fiquei muito honrada de poder contar essa sua história, poder dividi-la, né, com tantas mamães, poder acolher as mamães que passam também por essa realidade, porque são todas mães muito corajosas, né, que enfrentam desafios extraordinários na sua jornada de maternidade. Então, queria começar te agradecendo muito pela coragem de estar aqui contando essa história pra gente. Ah, Tati, é uma alegria imensa. Eu acho que quando a gente entra no mundo da maternidade, né, o quanto mais a gente puder compartilhar as informações, as nossas experiências, eu acho que alimenta esse mundo que é tão diverso, né, tão diferente, e que não existe uma sala de aula, né? E tão solitário muitas vezes, Sim, né? Eu com acho que é isso que a certeza. gente está trazendo luz aqui, né? Que Com existem certeza. muitas mães que passam também por esses momentos. Verdade. Né? Mas eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre a sua gestação, porque a gente bateu um papo prévio, né? Sim. E você me falou que a emoção já começou desde aí, né? Nossa, foi. Gente, bom, a gestação, uma loucura, né? Porque, primeiro que a gente vem desde o planejamento, né? A gente queria muito engravidar, eu e meu marido, né? A gente já vinha com esse plano há algum tempo. E daí eu tive um diagnóstico tardio de endometriose, né? O que foi necessário a gente buscar um tratamento para poder viabilizar a gestação. Você foi tentante durante um tempo também, né? Fui tentante durante um tempo e só quem já passou por isso sabe. Sei bem, Não sei é? bem. As emoções, os desafios. Você sabe que esses dias eu abri a gaveta do meu guarda-roupa, uma das gavetas, e eu achei tanto teste de gravidez, de ovulação, dessa fase, sabe? Sim. E daí, sabe, a gente volta a Claro, lembrar dos claro. sentimentos, de toda a expectativa, de todo o temor, enfim, né? E daí a gente acabou indo para fertilização in vitro, foi o caminho que a gente achou que mais fazia sentido naquele momento e pra gente, né? E daí tem todas as questões ali, né, de um tratamento de fertilização, porque tem muitas questões hormonais que perpassa, né, por ele, né, todo o emocional. Então, apesar da gente ter tido muita sorte, da gente ter sido muito abençoado por Deus, de ter conseguido na primeira tentativa, né, ainda assim vem uma carga muito grande em cima disso, né? Com certeza. Mas daí quando a gente descobriu a gestação, né, que tinha dado certo, a gente havia transferido 2 embriões e só um tinha implantado, né? E tudo bem, a gente estava muito feliz com isso. Tanto que a gente fez, né, o exame para descobrir o sexo e tudo mais. E daí, a gente, quando descobriu, sabíamos que a Alice estava vindo, né? E daí, um dia depois do teste de sexagem, eu tive um pequeno sangramento. E daí, entrei em contato com a minha médica. Ela falou, Gê, vamos dar uma olhadinha, né? Fazer um ultrassom para ver se não teve nenhum descolamento de placenta, nada disso. Fui até, né, o laboratório fazer o exame e daí durante o exame a gente descobre que são 2 bebês. E daí Uau. assim, eu já havia passado por 2 ultrassons, então a gente tinha certeza que era um bebezinho só, né? Que era a Alice que estava vindo. E daí a gente descobre que são 2 meninas. E daí a Cecília chega nesse mundo também. E foi muito engraçado, porque durante o exame a médica virava assim, você falou que é uma? Eu falei, doutora, é uma. Eu tenho aqui os exames, eu levei a cópia dos exames. Ela falou, não, são 2. Eu falei, não, doutora, é uma só. Eu já fiz o exame 2 vezes, eu transferi 2 embriões, mas só um implantou.
Ela, não, eu tô te falando, são 2, tem 2 corações batendo aqui. Eu e meu marido olhavam um pro outro e a gente dava risada, assim, sabe? Um pouco em choque, muito feliz. No final a gente sabia que tinha que ser, que seria essas 2. Porque no fim você falou que foi o próprio óvulo da Alice que se dividiu em 2, né? Foi a implantação que vingou, que acabou se dividindo em 2. E com isso, a alegria, mas também os desafios, né? Porque a partir desse momento a gente descobriu que a gente tinha uma gestação, porque as gestações gemelares, né, para quem não sabe, existem 3 tipos, né? E a gente descobriu que estávamos na gestação mais rara, que é 1 a cada 60 mil. Que é quando os bebês, eles dividem a mesma placenta e a mesma bolsa. Então, é uma gestação que demanda muito mais atenção, é uma gestação de alto risco, né? Que a gente tem um cuidado muito grande de acompanhamento, porque existe a possibilidade da gente ter o que se chama de síndrome da transfusão feto-fetal, que é quando um dos bebês recebe mais vitaminas, alimentos. Eles estão ali dividindo todo aquele espaço, né? O que a gente chama de gestação mono-mono, não é isso? Mono, exatamente. E daí, enfim, com isso eu sempre fui muito de planejar. Apesar desse mundo da maternidade. E aí você descobre que controle não há, a partir da gestação. Exatamente, né? Então, apesar disso, o que foi possível de eu planejar, e o que eu falo isso para as pessoas, né? Se você puder poder fazer a escolha de uma equipe muito capacitada, faça, porque isso foi um divisor de águas pra gente. Se hoje eu tô viva e as minhas filhas estão vivas, é porque a gente teve uma equipe extremamente capacitada para cuidar da gente. Então, onde foi possível a gente controlar, né? Isso, fazer aquilo que tá sob o nosso controle, né? Exato. Então, onde foi possível, que foi isso, escolher a melhor equipe, então a melhor obstetra, a melhor pediatra neonatal, né? O melhor médico que fazia os nossos ultrassons era um médico especialista, o Dr. Javier, em gestação mono-mono, né? Porque é muito difícil, imagina, você tem que ver 2 bebês ali, ter certeza que você não tá tirando medidas de um e tá deixando o outro. Então, assim, é um desafio muito grande. E a gente precisava fazer um acompanhamento ali a cada 15 dias, né, de ultrassom, exames de sangue ali muito, né, já corriqueiros, né, pra gente poder fazer esse acompanhamento. E daí, com 21 semanas, a gente descobriu que estava tendo uma diferençazinha no exame, que foi o aumento do líquido amniótico, né, que acendeu uma luzinha vermelha, porque eu com 21 semanas eu já estava com a barriga do tamanho de uma gestante de 9 meses. Por conta desse aumento do líquido também, né? Por conta desse, lógico que era gemelar, tinha 2 ali, mas o que teve grande impacto foi esse aumento de líquido amniótico, e que a gente não sabia muito bem de onde estava vindo, né, porque poderia ser por uma questão de diabetes, né, gestacional, coisa que eu não tinha. Então, a gente descartou isso. E daí, uma outra opção poderia ser a síndrome, né, que daí acendeu uma luz. E daí, a partir desse momento, o médico falou, não, vamos fazer o exame a cada semana. Então, passou para uma vez por semana. E daí é onde eu falo que Deus entrou, porque a gente precisava retornar em uma semana para fazer o exame novamente, para acompanhar esse aumento de líquido amniótico. E daí foi justamente em uma semana que teria feriado prolongado. E daí não seria possível fazer em 7 dias. Falei com o médico, eu falei, e aí, a gente deixa para outra semana, né, que daria 10 dias, ou a gente antecipa para 5 dias? E o médico, com muita sabedoria, né, com muito profissionalismo, falou, não, Gé, vamos fazer com 5? Para desencargo de consciência, a gente nunca vai ultrapassar o tempo. A gente vai sempre fazer antes, quando for necessário, né? E daí foi isso, com 5 dias eu fui fazer o exame, né? E foi muito legal, porque eu fiz numa sexta esse exame que deu a diferença. No sábado estava agendado o nosso chá de bebê, que a médica tinha falado, Gé, com 24 semanas, vamos começar a diminuir o ritmo, né? Já antecipa o que puder, já antecipa vai deixando o que puder. Essa agenda mais vazia. Exato. Essa é uma dica muito legal, inclusive, para as mamães. Com certeza. Para descansar, porque final de gestação é difícil. Apesar de eu não ter chego no final da gestação,
eu escuto de muitas mães, né? Claro. O quão pesado é, o quão desgastante é, né? Então, ela falou, antecipa. Daí a gente marcou. E daí eu até falei pro meu marido, será que a gente faz, né? O chá de bebê. A gente começou a ficar naquela tensão gigantesca, claro, imagina, né? Não sabia o que daria o próximo exame. E ele falou, não, Jé, vamos. As meninas precisam saber que elas estão sendo esperadas com muito amor. E foi isso, a gente fez. Celebradas. Foi incrível, assim, a gente sentiu uma energia maravilhosa. E daí na quarta-feira, então isso foi na sexta, na quarta-feira, a gente foi fazer a ultrassom novamente. E daí, eu não imaginava, foi no dia do aniversário da minha mãe, uma loucura. E quando a gente fez o exame, o líquido amniótico tinha aumentado ainda mais. E daí, em 5 dias, o meu colo do útero encurtou. E daí, de lá, o médico falou, você vai precisar ir direto para o hospital, porque a gente vai precisar internar você para passar por um procedimento, que foi a retirada desse líquido amniótico, né? E a cerclagem, pra gente fechar o colo do útero e tentar segurar mais a gestação. E você tava com 21 semanas. 21 semanas. Uma loucura, né? E daí eu virei pra ele, eu falei, doutor, mas qual que é o risco desse procedimento, Nessas né? horas a gente quer saber tudo, até para que a gente esteja consciente, né? Com Consiga ter mais certeza. confiança para passar Sim. por esse momento. E daí, assim, de novo, você escolher uma equipe que você tem confiança, que sejam pessoas técnicas, né? Que te passem, né? Que realmente você tá em boas mãos. Isso te tranquiliza muito. Eu sabia que eu tava nas mãos dos melhores profissionais. E daí, quando ele falou, ó, Jéssica, o procedimento da retirada do líquido é uma agulha que entra pela barriga, né? E daí eles sugam, como se fosse, sabe, uma retirada mesmo. E daí eles tiraram quase 1 litro, né, de líquido amniótico da minha barriga. E ele falou, nesse procedimento a gente corre o risco da bolsa estourar. E se ela estourar, o risco de você entrar em trabalho de parto e com 21 semanas a viabilidade é quase inexistente, né? E daí é considerado um aborto. Eu falei, não, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. E a ideia era que em 5 dias a gente fizesse o procedimento, 5 dias voltasse para casa para seguir com a gestação, né? E daí a gente foi, voltei para casa, né? Falei, mãe, vou precisar ir passar por um procedimento, fica aqui com a minha cachorrinha Nevada, que é a minha primeira filha aí de 4 patas. Daí ela ficou lá, mas daí todo mundo já muito, né, Sim, família, você não estava contando amigos. ter que se planejar para esse momento nessa fase, Exato, né? Então, assim, exato. quem fica com o cachorro, quem cuida da casa, né? Exatamente. Então, aí a gente foi pro hospital, falei com alguns amigos, né, padrinhos de casamento, amigos que foram para lá, inclusive, para estar com a gente nesse momento. E daí, durante o procedimento, a retirada de líquido correu tudo bem, foi um sucesso. Mas, quando a gente foi fazer a cerclagem, né, que foi ali pra gente segurar o colo do útero, pra não entrar em trabalho de parto e tudo mais, pra essa bolsa não romper, a bolsa rompeu. Ela já tava muito pra fora, né, por causa, enfim, do peso, a gente acredita ali do líquido e tudo mais. E do encurtamento do colo, e daí a bolsa rompeu. O médico virou pra mim e falou, Jé, a partir daqui não tem mais o que eu posso fazer. Agora tá nas mãos de Deus. A gente precisa segurar pelo menos 10 dias. Foi, Tati, assim foi. Eu lembro que com muita emoção, assim, eu na mesa, eu gritava assim pra Deus e chorava, falava, Deus, eu não posso perder minhas meninas. Eu não posso perder minhas meninas. E, enfim, foi muito difícil, né, para todos nós. A partir daquele momento, eu descobri que eu teria que ficar internada de repouso absoluto. Eu não voltaria mais para casa. Por quanto tempo a gente não sabia. A ideia é que fosse o máximo de tempo possível. Inclusive, eu descobri que era possível manter uma gestação sem líquido amniótico, né, que é a bolsa rota que a gente fala. Que ela poderia seguir ali por meses ainda, que ela poderia seguir por meses. Tanto que, posteriormente, eu conheci mães dentro da UTI que ficaram internadas 3, 4 meses de bolsa rota.
e que deu super certo, assim, né? Hoje a medicina é uma coisa fantástica, loucura, né? exato. Que é possível a gente fazer hoje coisas que a gente É incrível. nem imagina. Né? E daí a gente ia acompanhando elas, né? Eu fiquei internada por 3 semanas. A gente ia acompanhando elas todos os dias, fazendo ultrassom e ouvindo os batimentos 3 vezes por dia. Então, fiquei na semi-UTI, né? Fazendo um acompanhamento muito próximo para ter certeza de que elas não entrariam em sofrimento fetal, né? De que não teria nada ali que acendesse um novo alarme pra gente. E elas estavam saudáveis. Né? Exatamente. Então, esse foi o nosso período de gestação até a gente descobrir, com 25 semanas, conseguimos passar o marco de 10 dias, né? E daí, depois que a gente foi descobrir, porque o médico achou melhor poupar a gente, acredito que naquele momento era o melhor mesmo, porque senão a gente ia entrar em desespero. Mas, normalmente, quando a bolsa ela rompe, a chance de entrar em trabalho de parto é de 70%. Uau! É muito alto. Então, foi Deus ali mesmo que segurou, e as vibrações e as orações de muitas pessoas, né, que torceram muito por nós, que estavam ali com a gente. Foram dias desafiadores, porque imagina, eu fiquei ali internada na cama o tempo todo, e daí o meu marido estava comigo. Em repouso absoluto, Em repouso absoluto, eu não podia levantar, tanto que na reta final, eles começaram a liberar eu para levantar uma vez por dia, para eu conseguir tomar banho, para não ter que tomar banho na cama. E daí eu já não conseguia sentir direito a perna, eu precisava de ajuda para ir até o banheiro, porque você vai perdendo força, né? Você vai perdendo toda a força muscular, as pernas, elas formigavam, né? Então, uma loucura. Você não imagina passar por essa situação, né? Inclusive, foi quando eu entendi, né? A gente tinha muito acompanhamento, porque caso eu precisasse ficar lá por 2, 3 meses, provavelmente eu não conseguiria andar quando elas nascessem. Eu precisaria passar por um processo de fisioterapia para voltar a caminhar novamente, pelo tempo que eu teria que ficar ali. Coisas que a gente nem imagina que podem acontecer. Não imagino. Mas daí, com 25 semanas, eu tive um diagnóstico de uma infecção que eu adquiri sanguínea, e daí a gente precisou ir para cesárea de emergência, porque daí colocava a minha vida e a das meninas em risco. E daí a gente passou para a próxima fase desse processo. Sim. E como foi para você, Jé, descobrir, receber a notícia de que elas viriam prematuras, e como é que você e sua família lidaram com essa situação? Bom, prematuras, a gente já sabia que aconteceria, né? Porque a gestação mono-mono, ela tem uma indicação que seja interrompida entre 32 e 34 você já semanas. Sabia que você não chegaria ali até o final, né? Não, né? Porque normalmente um bebezinho a termo, né? A gente considera ali de 37 a 42 semanas, né? Então a gente já sabia que teria que interromper a gestação antes, porque o risco de morte fetal é muito alto depois que passa dessa quantidade de semanas, se tratando de mono-mono. Então, assim, de novo, né? Eu garanti que eu estivesse em um hospital, que tivesse uma das melhores UTIs neonatal do Brasil e da América Latina, né? Que foi a indicação da nossa médica, com uma equipe muito pronta. Eu tive uma pessoa incrível, que é a Jaque, a nossa pediatra neonatal, né, que teve comigo ali no parto delas também, e que, assim, para mim era muito importante saber todos os procedimentos que elas precisariam passar, né, depois que elas nascessem ali prematuras, o que realmente era necessário, o que poderia ser evitado, porque tem procedimentos ainda que são corriqueiros e que não necessariamente o bebê precisa passar, sabe? Mas que muitas mães acabam deixando que aconteça por falta de informação mesmo, ou por uma questão muito cultural, que é o normal, que é o de prática acontecer. Tá simplesmente numa situação muito vulnerável ali, Sim, aquilo que certeza. te falarem você leva como verdade, né? Mas é o que a gente fala, né? O poder da informação. Quando você tem a informação, você toma uma decisão ali muito mais consciente, né? Sim. E assim, eu sempre tive, Tati, o desejo de ter um parto normal. Tanto que antes de eu descobrir que era gemelar, né? Eu tinha o desejo de ter numa casa de parto. Eu nem pensava em ter no hospital, sabe? Já tinha estudado muito sobre isso, né? Eu trabalho com gestão de política pública e a gente estava trabalhando anteriormente com a reforma da maternidade do município.
E então eu tinha estudado muitos lugares de referência, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Holanda é um deles, né? Que tem pouquíssimos casos de cesárea, muitas casas de parto, né? Então entender o que nesse mundo de parto, né? De parto natural, de parto vaginal, de parto cesárea, onde que realmente, né? Quais são os limites indicados, o que é o melhor ali para o bebê e para a mãe. Então, eu sabia que tinha muita coisa ali que para o bebê era importante ter uma pessoa especialista. E daí, muitas vezes, né, até para as mães que estão acompanhando, a gente se preocupa quem vai ser a médica obstetra que vai estar lá com a gente nesse momento, né? Mas se eu tenho uma coisa para dizer, saiba quem vai ser o pediatra neonatal que vai acompanhar o seu bebê. Porque depois que a médica ela tira o bebê, a responsabilidade não é mais dela, é do pediatra neo, né? E daí normalmente é o pediatra que tá ali de plantão no hospital. Então, se você tiver condições de contratar uma pessoa... De escolher essa pessoa, né? De escolher essa pessoa, de ter essa confiança, faça, né? Quando a gente descobriu que as meninas iriam nascer prematuras, eu procurei a Jaque, né? Que foi a nossa pediatra do parto. E daí ela falou pra gente tudo o que poderia acontecer. Então, com 33 a 34 semanas, não tem nada dado. A gente não sabe se o bebê vai nascer respirando bem, se vai nascer com mais dificuldade, o que ele vai precisar, se vai ser só um oxigênio, se vai precisar ir para o CPAP, se vai precisar ser entubado. Então, ela passou por tudo isso, né? No melhor dos cenários, a gente conseguiria, né, passar pela Golden Hour, ainda nascendo prematuro de 34 semanas, se tivesse com todos os sinais vitais bons, respirando bem, não tendo nenhum risco, a gente conseguiria ter esse momento, sabe? Tendo essa médica ali com a gente. Mas, ao mesmo tempo, ela me trouxe também, também tem todos esses outros riscos, né? 10% dos bebês que nascem precisam de reanimação, né? São indicadores que a gente não tem. E daí foi uma pessoa que me trouxe muita segurança em saber que as minhas filhas estariam bem cuidadas, né? E daí quando também eu descobri que elas teriam que nascer com 25 semanas, eu liguei para ela, eu falei, Jaque, elas vão ter que nascer. E daí eu lembro que ela falou, mas você quer que eu esteja, Porque não vai ter aquelas possibilidades, né, de Golden Hour. Nesse caso, elas vão ter que subir direto para UTI. E eu falei, não, já que eu quero que você esteja, né? Ela falou, não, então eu vou, conta comigo. E daí ela me disse o que eu teria que esperar naquele momento, né? Então, pra mim foi muito importante que... Eu lembro até hoje que ela falou assim, assim que a gente tirar as meninas, elas vão precisar ir pra um saco. Não se assusta. Não quer dizer nada de ruim. Só quer dizer que a gente tá tentando manter a temperatura delas. É um saco térmico, né? Um saco térmico, né? Mas é o tipo de coisa, é a sensibilidade do profissional. Exato. Que a gente tanto fala, né? Eu acho que você saber disso, imagina a tranquilidade que isso te dá nesse momento. Porque Sim. Imagina você ali vulnerável, ver uma cena dessa sem saber o que é que tá acontecendo. Exato, com uma bebezinha super prematura. Que você gera numa mamãe, né? Exatamente. Então... para mim me trouxe muita tranquilidade, né, de ter ela ali. Na verdade, toda a equipe que fez o nosso parto, né, então foram 2 médicas obstetras incríveis, né, porque como é gemelar, você tem que ter 2 médicos para tudo, né. Então, são 2 pediatras neo, são 2 obstetras, 2 enfermeiros e por aí vai. É uma equipe gigantesca. E a gente teve uma equipe assim, foi, apesar da notícia, quando a gente descobriu, eu entrei num choro desesperador, né, porque eu sabia que a viabilidade era muito baixa, ainda com 25 semanas, né, e eu ia te perguntar isso, como é que você lidou com essa emoção ali, você e seu marido na hora? Eu acho que no primeiro momento a gente chorou muito, né? Acho que bateu o desespero, tanto que quando ela falou, não, a gente vai ter que ir, eu falei, não vamos, deixa eu com a infecção e as meninas também mantêm as meninas, né? E daí ela falou, não posso, porque daí a sua vida tá em risco também e a delas. E daí podem as 3 morrer. E daí meu marido olhou assim e falou... Não é uma possibilidade. Não é. E daí ele falou, a gente tinha que aguentar 10 dias, 24 semanas. A gente conseguiu uma semana a mais. Vamos, vai dar certo. Literalmente entrega. E a gente virou a chave. E a gente falou, a gente vai dar certo e vai ser o melhor momento. E daí, pra mim, assim, foi incrível. A gente conseguiu, entre
saber que precisava e ir pro parto demorou algumas horas, porque eu tive que sulfactar, eu tive que tomar alguns medicamentos pro cérebro delas, né? Eu já tinha tomado o corticoide pro pulmãozinho, então para sulfactar demora mais ou menos 4 horas. Então a gente tinha que esperar esse tempo, e foi um tempo ali da gente processar de tudo processar e de assim, a gente compartilhou, a gente fez a escolha de compartilhar com os amigos e com os familiares. E foi uma rede, Tati, tão linda, tão incrível, você não tem noção. De amor, né? De amor, e assim, oração. no parto, tinha acho que umas 20, 30 pessoas no hospital. O hospital foi assim, virou um caos, porque foi todo mundo pra lá, família, amigos, né? E mais amigos e familiares que moram distantes, né? Que foram acompanhando, orando e pedindo oração em diversos grupos, sabe? De igreja, gente de fora do país. E daí a gente sentiu, sabe? Que tava tudo conspirando para que fosse um momento de leveza, de amor. Então, apesar de ser uma cesárea de extrema emergência, né, e, enfim, com todas as dificuldades e tensões, foi um momento muito especial. Não foi uma cesárea traumática. Foi um momento, vocês conseguiram transformar aquele momento num momento bonito, assim, né? Você falou que conseguiu preparar uma sala de parto, né? Sim. Que foi do jeito foi super que humanizado. você tinha sonhado ali Sim. dentro daquilo que era possível ser feito, né? Então, ali, a cesárea, ela também pode ser mais humanizada, né? Então, a gente pôde deixar as luzes mais baixas, né? Porque, às vezes, aquela luz muito forte assusta o bebê a hora que ele nasce, né? Imagina, ele tá ali no quentinho, escurinho na barriga, e daí nasce com aquele monte de luz. Então, já tinha visto estudos sobre isso, né? De manter as luzes ali do centro cirúrgico mais baixas. Foi possível a gente fazer, a gente colocou, né, músicas pra gente poder ouvir ali durante o momento. Acho que toda a equipe estava assim muito pronta, sabe? Muito com uma energia gigantesca para que acontecesse. Eu tinha o acompanhamento de uma obstetriz também, né? Então, todo o processo, né, de tomar ali as medicações, a anestesia, né? Foi tudo feito com... Eu tinha aromaterapia, ela fez todo esse acompanhamento. Ela teve um papel importantíssimo de ser a porta-voz ali pra gente, pro meu marido. Então, cada passinho que os médicos iam dando, ela tava ali pra traduzir pra gente, entendeu? Pra saber, olha, agora o próximo passo que vai acontecer é isso, tá tudo correndo bem, fica tranquila. Então, isso foi incrível. A gente tem uma foto muito especial, que é a mão do meu marido, minha e ela, assim, junto. E a gente sentiu muito isso mesmo, sabe? A gente se deu as mãos ali naquele momento e tudo conspirou pra que desse certo. E depois do nascimento delas, então, vocês tinham um período ali ainda de unidade neonatal, né? Então, vocês foram ainda para UTI e começaram essa jornada dos seus 108 dias por lá. Sim. Então, eu queria saber como é que você enfrentou todas essas emoções, né? Como é que foi para você enfrentar esse período desafiador da UTI? Quais foram os momentos mais difíceis e como é que vocês encontraram forças para continuar essa jornada mesmo depois da chegada das meninas? As forças eu não sei até hoje de onde veio. Veio de Deus, né? Porque é isso. Mas as meninas nasceram, né? Para as pessoas saberem um pouco mais. A Cecília com 595 gramas, a Alice com 715 gramas e as duas com menos de 30 centímetros, menor que uma réguazinha, assim, né? E daí foi num domingo de sol, um domingo lindo, lindo, lindo. As duas nasceram às 17h37 da tarde. E elas foram encaminhadas, né, para UTI assim que nasceram, porque era necessário que elas fossem ligadas para continuarem respirando. A Alice teve um pouco mais de dificuldade assim que nasceu e precisou de reanimação, mas deu tudo certo, a Jaque estava lá para cuidar dela. E daí, no primeiro dia, eu tive muita dor. Para mim, a cesárea não foi um processo fácil, né? Eu sei que tem mulheres que tem menos dificuldade, menos dores, né? Que optam, né, pela cesárea. Eu acho que essa precisa ser uma escolha muito consciente de cada mulher, né? Porque cada uma sabe das suas inseguranças, de tudo, né?
Mas pra mim foi muito difícil, Tati. Eu tive muita dor, muito desconforto, tive muita dificuldade pra andar, tanto que no primeiro dia, quando elas nasceram, eu não consegui ir pra UTI. Então, eu só consegui ver minhas filhas no outro dia, ainda com muita dor. Eu tive... Porque depois, né, que você faz a cesárea, você precisa levantar, toma um primeiro banho, ver se tá tudo bem ali. Então, esse processo pra mim foi muito difícil, né? E daí é isso, a gente começa uma jornada diferente das mães de bebês a termo, né? As mães de UTI, eu falo que a gente... De um certo modo, a gente vive uma maternidade atípica, né? Eu acho que nenhuma mãe espera ter o seu filho e não poder segurar no colo, ter o seu filho e não poder ouvir o chorinho, ter o seu filho e não poder amamentar, né? Então, a gente passou por tudo isso, né? E não só eu, né? Mas meu marido também, porque é isso, né? Os pais, eles criam uma expectativa em torno da maternidade, né? Então... É isso, é a quebra dessa expectativa, né? Daquilo que você planejou, daquilo que você sonhou e ter que lidar com um desafio ali gigante, né? De você confiar que as coisas vão acontecer da melhor forma possível, né? E de lutar, porque assim, a gente vira... Eu brinco que a gente vira residente médico, porque você vai buscar informação de todos os protocolos que estão fazendo. Será que são os melhores protocolos? Será que são os melhores medicamentos? Né? Eu chegava eu fiquei internada mais uma semana, então no total eu fiquei um mês internada, né? 3 semanas antes do parto, mais uma semana depois do parto. E daí depois a gente alugou uma casa próxima à maternidade, ficamos mais um tempo lá e depois a gente veio para casa porque a gente sabia que a nossa jornada ia ser longa. E daí a gente chegava todo dia lá em torno das 6h30 da manhã e ia embora em torno das 9 horas da noite. Então passava a gente o dia todo lá. O dia inteiro. Algumas noites a gente chegou a passar lá também, então tinha momentos que a gente não queria ir embora, porque eram momentos que a gente percebia que, apesar delas estarem sempre muito bem cuidadas lá, por toda a equipe, a gente sentia que a gente tinha que estar lá, né? Eu acho que faz parte desse processo. Mas foi muito desafiador, assim, Tati. Foram 108 dias que eu falo que eu vivi o mais sobrenatural da minha vida, sabe? Eu vi milagres acontecendo e eu vi muitos anjinhos indo embora, sabe? Eu acho que você perguntou, né? Quais foram os momentos mais difíceis que a gente passou lá? E eu cito 2, né? O primeiro foi com as meninas, então logo depois do nascimento delas, uma semana depois, a Cecília, que era menorzinha, ela tinha o canal aberto, né? Entre o coração e o pulmão. E começou a ter repercussão esse canal, né? E se não fosse tratado, se não fechasse, ela poderia ter falência múltipla de órgãos e vir a falecer. E daí ela precisava tomar um medicamento, na verdade as duas, porque até então o da Alice também não tinha fechado, mas a Alice ainda não estava tendo repercussão, só a Cecília. E era um medicamento extremamente caro, se eu não me engano era R$7.000 a dose, e era preciso 5 doses, cada uma delas. Então daria ali em torno de R$70.000 o medicamento para elas, e não era certeza de que ele funcionaria também, né? E daí, naquele momento, tinha convênios que liberavam medicamento, tinham convênios que não liberavam medicamento, né? E daí a gente precisou entrar aí nessa briga, nessa luta, e daí... Momento que assim... Exato, uma semana naquele puerpério que não existiu, porque eu não tinha tempo, era isso. Esses dias eu tava com a psicóloga conversando e ela falou assim, Gé, quando que você se viu mãe? Sabe? Eu falo, depende do que você entende por ser mãe, né? Porque eu acho que na cabeça a gente tem mãe, muito aquela imagem que eu falei no começo, sabe? Da gente segurando o bebê no colo, amamentando, ouvindo chorinho, né? Pra mim, o ser mãe foi garantir que minha filha tivesse o remédio dela. Então, eu deitada na cama do hospital, eu lutei muito para que ela tivesse aquilo. E se fosse preciso, a gente fazia uma vaquinha, um empréstimo, resolveria. No final das contas, o convênio ele liberou os medicamentos, então deu tudo certo. Mas foi um dos momentos mais difíceis que a gente passou, de falar, cara... E daí é o que eu falo, quantas mães que não perderam seus bebês por não terem acesso a um medicamento e ser um medicamento importado, né?
Eu trabalho com política pública, eu trabalho no dia a dia com mães que têm dificuldade de acesso, né? Assim como eu tive dificuldade de acesso, ainda que a gente tivesse um convênio muito bom, né? Num hospital excelente, excelente. Tinha coisas ali que a gente precisou lutar para garantir também, né? Então, enfim, esse foi uma das semanas mais difíceis que eu passei por lá. E a outra experiência, assim, que pra mim foi de muita dor, mas que não teve relação com elas, na verdade, foi de uma mãe que perdeu os gêmeos dela e que ela tava na mesma sala que a gente. E eles nasceram com uma semana a mais que as meninas, né? Elas nasceram de 25 semanas, eles tinham nascido de 26. E eu não sei, eu tinha uma convicção tão grande que esses bebês conseguiriam, sabe, Tati? As meninas já estavam com um pouco mais de um mês, né, de nascidas, já tinham passado pelos períodos mais críticos, sabe? Tava caminhando. Então, eu sabia que essa mãe, eu tinha comigo que ela passaria por momentos difíceis, assim como a gente passou, mas que eles conseguiriam. E pra mim foi muito difícil de ver esses bebês indo embora, né? A gente ficava numa sala que tinha 7 bebês, né? Então tinha as 2, né? As minhas filhas. Esses bebês chegaram depois e tinham outros 3 bebês, né? A maternidade coloca a gente num exercício de empatia absurdo. Absurdo. Eu acho que nunca antes vivido nas nossas vidas, né? Porque eu acho que você sente a dor dessa outra mãe, né? Você estava vivendo aquela situação, né? Sim. Eu acho que as mães se enxergam nas outras mães, né? Sim, não, eu acho que esses dias eu estava vendo até um post da Fabiana Justus, né? Que tá passando por um processo muito difícil. Delicado. E daí a mãe fora da caixa falou assim, quando uma mãe chora, todas nós choramos. É isso. E é isso. E eu senti muito por essa mãe, assim. E ao mesmo tempo caiu uma ficha muito grande, Tati. Porque eu não sei se eu tinha uma confiança muito grande em Deus de que as meninas, elas viveriam. Eu sempre fui muito confiante, assim, sabe? Então, pra mim, não tinha a opção de que elas não vão viver. Elas vão viver, custe o que custar. E daí, quando eu vi que os dois, eles faleceram assim, pra mim foi uma ficha muito grande que caiu de que elas são exceção ainda, sabe? As chances de viver com 25 semanas ainda tá em torno ali de 20%. Dependendo de que hospital a gente tá falando, milagre, sabe? Né? São meus dois milagres, são nossos milagrinhos. E então, pra mim, foi um dos momentos mais desafiadores. E eu queria falar um terceiro, eu falei 2, é que esses 2 foram ali foi na UTI, né? Mas teve um terceiro de um outro bebezinho também, o Júlio, que também começou nessa sala com a gente, na sala 2, que eram os bebês mais graves, né? Depois a gente mudou de sala e esse bebê também veio a falecer. E a gente teve uma passagem muito junta com os pais do Júlio, assim, sabe? Na UTI, vocês criam também uma certa unidade entre as famílias que estão ali, né? A Gi comentou que te conheceu, né, nesse grupo, e ela falou, é um grupo de apoio muito grande, né? A gente vira família. Eu falo que eu fui a primeira tia e tio desses bebês, né? Assim como eles foram das meninas. Elas não conheceram as tias e os tios. Foram conhecer ali depois de 3, 4 meses que elas tinham nascido, né? Porque as visitas é uma vez por semana só para os avós, né? Então, a gente brinca que nós fomos os tios e as tias, a primeira família que essas crianças tiveram, né? E daí, essa família, né, do Júlio, eu nunca vou esquecer desse pai descer no caixão. Acho que a gente não consegue imaginar, né? O que é isso. Então foi isso. A UTI, ela trouxe o maior milagre das nossas vidas, a maior alegria das nossas vidas. Mas ela trouxe também muitas memórias difíceis, assim, sabe, Tati? Mas é isso. A UTI foi um lugar do sobrenatural nas nossas vidas. Mas é muito legal a gente falar sobre isso, acho que não só porque a gente já falou, né, de acolher as mães que passam por isso, que estão nessa situação, mas para que a gente tenha a ciência de que existe esse apoio, né, de que existe essa solidariedade entre as pessoas, de que existe esse amor, né, e que muitas vezes é o que você falou, às vezes você abrir ali para sua família, para os seus amigos, por mais difícil que pareça, é mais amor, né, sendo emanado para você, é mais oração sendo emanada nesse momento, né, e eu ia fazer exatamente essa pergunta, né, porque uma rede de apoio forte, ela desempenha um papel
fundamental num momento como esse, né? Então eu queria saber como é que o seu marido se organizou para estar ali com você também, porque a gente sabe que, né, a vida aqui fora continua, as carreiras, o trabalho, né? E como é que vocês conseguiram receber esse suporte de família e dos amigos nesse momento também? Bom, apesar de eu dizer sempre, né, que os pais de UTI, a vida para. A vida das outras pessoas continuam do lado de fora. Mas o nosso mundo, ele vira um mundo paralelo, né, Tati? Então, eu não vi o sol por 3 meses e meio, né? A gente chegava, tava escuro, e a gente saía, tava escuro, para estar do lado das nossas meninas. E a primeira rede de apoio, né, eu acho que é lógico que, né, a gente fala do pai, ele vive a paternidade ali. Mas o pai também é o primeiro apoio que esses filhos e essa mãe têm, né? Se não fosse meu marido, não tava de pé. E eu imagino o quanto também a gente tem que reconhecer que os homens muitas vezes se colocam nesse lugar de força. Sim. De assim, eu vou ser a rocha, né, que segura aqui, porque você tá, obviamente, extremamente vulnerável. Sim. Mas como eles também seguram todas essas emoções ali, né? E que não tem que segurar, né, Tati? A gente precisa viver isso juntos, né? Então, eu acho que eu e meu marido, a gente sempre teve muito companheirismo pra caminhar lado a lado e segurar a mão um do outro, né? Ele foi a minha fortaleza e eu fui a fortaleza dele nesse processo todo, né? Graças a Deus, o Diogo, ele é servidor público e ele teve a possibilidade de tirar uma licença de acompanhamento de pessoa doente da família, né? Que não foi a licença paternidade ali, né? A tradicional. Isso é uma informação de utilidade pública que nós precisamos muito falar, né? Urgente, né? Porque ele conseguiu tirar e estar comigo durante o período de UTI. E depois, quando a gente teve alta, ele tirou os 20 dias ali que tinha de licença paternidade, né? Isso que tem algumas empresas que são só 5 dias por lei, né? Algumas são 20. E daí ele conseguiu emendar férias que ele tinha e ficar um tempo maior em casa. Mas durante o nosso processo de internação, ele conseguiu essa licença, né? E daí é algo que a gente precisa falar, que é a licença paternidade no nosso país. A gente acabou de passar pelo carnaval. A licença paternidade é menor do que o carnaval no nosso país. E daí é surreal. E daí isso, gente, impacta de uma forma tão gigantesca na vida dos bebês, da mãe, do pai, da família. Da saúde mental dessa mãe, né? Do Da saúde elo. física dessa mãe que se passou por uma cesárea, não tá nem conseguindo, né, caminhar, levantar, tomar um banho sozinha. E vou além, sabe, Tati? A gente fala de nós, porque nós precisamos desse cuidado, né? O meu marido, esses dias, até tava vendo um podcast também, e esse estudioso que ele tava acompanhando, ele fala, qual que é o papel do pai quando o bebê nasce? Em grande parte é cuidar da mãe, porque a mãe, ela tem um papel fisiológico muito grande de cuidar desse bebê, né? A alimentação depende muito ali da mãe, o parto depende da mãe, e daí o pai, ele tem um papel fundamental que é de cuidado dessa mãe para que ela aguente esse tranco que não é fácil, né? Mas eu vou te dizer mais, o pai, ele precisa desse tempo com a esposa e com o bebê para criar o laço familiar. Então, quando a gente fala de licença paternidade de 5 dias, a gente está privando esse pai dele exercer a paternidade dele criar laço com os filhos dele, sabe? Dele fortalecer a família dele. E daí, vou um pouco mais longe, quando a gente fala de uma licença paternidade que causa esse impacto numa família, a gente fala de uma licença paternidade que prejudica a sociedade. Porque, né, a gente tem uma visão muito econômica. Como que a gente vai tirar o pai para ficar 30 dias, ou 4 meses em casa, ou 6 meses em casa, né? E a parte econômica das empresas? Mas eu te pergunto, qual que é o impacto de uma família desestruturada na sociedade? Qual que é o impacto dos filhos sem ter uma estrutura familiar numa sociedade? As consequências econômicas a longo prazo são muito maiores, sabe? Então, às vezes, a gente tem uma visão muito curta
né, das coisas que precisam mudar. Eu sempre falo que isso é um problema social. Exato. Não é nem do pai, nem da mãe, nem da empresa. Gente, exato. É todo mundo na mesa, né? Setor privado, setor público, terceiro setor, famílias. Porque é o que você falou, né, gente? A família, ela é um valor, né, importante na sociedade. E a gente precisa olhar para ela com o carinho que ela merece, né? Para que todo mundo possa estar ali podendo exercer o seu papel da melhor forma. E daí, Tati, quando a gente olha para países, né, os países nórdicos, mas a gente nem precisa ir tão longe. Se a gente pega ali, por exemplo, o Canadá, né, que ele divide, são 2 anos de licença no total, e daí os pais, eles podem dividir da forma como eles entenderem. Então, eles podem tirar 1 ano juntos, os 2, ou pode, por exemplo, a mãe tirar o primeiro ano, o pai tirar o segundo, né, e daí administrar. E daí tem vários países que tem diversas formas, mas que já tem o tempo, né, mais prolongado, porque entende, porque compreendeu isso, né? Então, hoje eu tenho uma alegria muito grande, né, de trabalhar com a política de uma forma que eu posso transformar essas coisas, né? Eu estive, inclusive, no sábado com a deputada federal, a Tabata Amaral, que está liderando esse trabalho, né, em prol da extensão da licença paternidade. Legal. E a gente está nessa construção, porque isso precisa ser um direito dos pais, das famílias, né? Mas voltando sobre a rede de apoio, né? Então, a primeira rede de apoio é o pai, e a licença paternidade, ela precisa ser estendida, faz toda a diferença, né? A segunda questão, pra gente que é mãe de UTI, a gente teve uma rede de apoio que foram os próprios pais de UTI. Porque, Tati, por mais que eu esteja aqui falando, contando para vocês um pouco da minha experiência, que vocês se emocionam, que vocês sintam um pouquinho, que nem você fala, eu tô toda arrepiada, só quem vive a experiência de ter um filho na UTI sabe o que é ter um filho na UTI. Né? Então, eu digo que o lactário, eu acredito que muitas mães de UTI elas vão ouvir esse podcast, o lactário era o nosso ponto de encontro, de compartilhamento de alegria, de tristeza, sabe? Quantas vezes que a gente não sentou no lactário e chorou enquanto tirava leite. Então, assim, minhas filhas só foram mamar no meu peito depois de praticamente 2 meses que elas tinham nascido. Durante 2 meses eu tirei leite a cada 3 horas para que minhas filhas pudessem serem amamentadas com meu leite. Não é fácil. Não é fácil você tirar leite sem você ter o seu bebê no colo, sabe? Então, é isso. São desafios que só quem vive, que só quem sente na pele sabe. Então, essa rede de apoio dos pais e das mães de UTI é muito importante, né? E, de novo, voltando um pouquinho sobre os pais, eram pouquíssimos pais que conseguiam estar do lado das mães lá na UTI, né? O meu marido foi um deles, mas a gente tinha um grupo muito pequeno de pais que conseguiam estar com as mães nesse momento. E eu vou te dizer, não tem nada mais cruel do que uma mãe passar por um processo de UTI com seu filho sem ter o pai do lado. Para essa mãe e para esse pai, porque imagina a cabeça desse pai no trabalho. Não tá lá, né? Como que trabalha? Sabe? Então, são essas coisas que a gente precisa olhar, né? Que as empresas precisam olhar. Não tem trabalho. Então, essa rede de apoio, né, do hospital, né, da equipe hospitalar, que precisa ser muito humanizada. A sensibilidade dessa equipe, né? Precisa. Em todos os aspectos, Tati. né? Poder dar o suporte emocional também para essas famílias que estão lá, né? Sim, exatamente. E é isso, e essa rede de apoio entre nós, né? E a gente vira uma grande família, a gente compartilha, né, as nossas lutas e as nossas vitórias aqui fora ainda hoje. E é isso, somos pra tios, vida, assim, né? Pra Com vida. certeza. E daí, lógico, né, a nossa família mesmo de sangue, os nossos amigos, né, que sempre ali mandando uma mensagem de esperança, com oração, né, preparando uma comidinha. Minha mãe mudou pra minha casa, né, durante esses 4 meses. Ela foi ficar com a minha cachorrinha pra ela não ficar sozinha. Então, ela saiu da casa dela, mudou pra minha casa, né? Minha sogra e meu sogro também faziam uma correria louca, né? Pra manter, pra levar coisa pro hospital. Junto com vocês. Os amigos também, sabe? Apesar da gente viver muito em isolamento dentro do hospital, então ser muito difícil esse acesso e esse contato dos amigos e familiares, de alguma forma eles se faziam presente, né? Mas depois da alta,
é um negócio de louco, porque você precisa dessa presença de alguma forma, com muita cautela, né? Porque a gente viveu um isolamento pós-alta, porque, de novo, né? As pessoas acham que depois que tem a alta da UTI, tá tudo resolvido. E, na verdade, não. Começa um outro processo de luta, né? A gente viveu em isolamento por mais alguns meses, porque elas não podiam correr o risco. Ainda não podem, né? Isso, né? Se você teve algum cuidado especial depois dessa saída delas da UTI. Nós temos ainda, né? Então, assim, os primeiros meses a gente não saía nem para locais abertos que tivesse muitas pessoas, né? Porque o risco delas pegarem um vírus ainda é muito grande hoje e de ter um impacto pulmonar, né? Por causa do tempo que elas ficaram entubadas e tudo mais, e o risco de voltar para uma UTI é muito grande. Então, a gente passou por um período de alguns meses em isolamento. Então, quem ia até a nossa casa sempre de máscara, sabe? Com nenhum sintoma respiratório. Muitos cuidados. Muitos cuidados. E ainda segue sendo, né? Porque um bebê prematuro como elas, a previsão delas se equipararem à idade de nascimento, a cronológica que a gente fala, em questões de desenvolvimento motor, cognitivo, é em torno dos 2 anos. Então, elas fazem acompanhamento de fisioterapia 2 vezes por semana, fono 1 vez por semana, acompanhamento com neuro, acompanhamento com pediatra, acompanhamento com cardiologista, acompanhamento... É uma jornada, Tem! né? É uma jornada que ela não termina na UTI. É uma maternidade atípica, né? Continua sendo exato. todos os cuidados. E daí, que assim, você né? tem. A gente... no nosso caso, é uma maternidade atípica por tempo determinado, né? Porque em um determinado ponto elas vão se equiparar, né? Mas muitas mães de UTI que a gente viveu, né? Que tem crianças com síndrome de Down, que tem crianças, né? Que desenvolveram outras deficiências, né, físicas, intelectuais, essas mães serão atípicas para o resto da vida, né? E não dá pra gente comparar os desafios de uma mãe típica e de uma mãe atípica. Todas elas têm desafios, Tati, mas a carga mental, a carga física, né? Enquanto uma mãe típica, muitas vezes a preocupação dela é se o bebê tá passando por uma cólica, não tá dormindo bem à noite, sabe? Essa mãe atípica, ela precisa saber se o filho tá saturando, se ele não vai ter uma parada respiratória daqui a pouco, sabe? É um outro nível de estresse, né? É um outro nível de estresse. Na nossa conversa você comentou isso, né? Que depois passados, né? Você comentou que não viveu o seu puerpério. Eu até queria te perguntar isso também, se você entendeu que ele chegou num outro momento posteriormente. E como é que você foi cuidar de você depois para tentar se ressignificar um pouco disso tudo, né? Você falou que os especialistas falam que o nível de estresse é muito parecido com o estresse pós-traumático, né? Sim. Na verdade, Tati, assim, ainda tô nesse processo, né? Que eu não sei quanto tempo ele vai durar, né? Mas esse processo da gente ressignificar tudo que a gente passou, né? Da gente se reenxergar. Porque é isso, né? Depois de tudo que a gente viveu, os olhos e a atenção foi completamente para elas. Né? Então, foi anulado as pessoas, né, da mãe, do pai. Então, foi muito desafiador. A questão do puerpério foi aquilo que eu falei. Não tinha eu não tive opção. A gente precisava estar lá, eu com a cesárea andando. A UTI era no 6º andar. O lactário era no térreo, e daí a gente tinha que fazer esse trajeto, aí pra gente se alimentar, aí tinha o refeitório que era no 1º andar. Então, assim, a gente tinha uma locomoção dentro do prédio que era muito grande, né? Então, foi coisas, inclusive, que a gente pontuou muito. Depois de você ficar 3 meses em uma UTI, né, a gente cria relacionamentos, inclusive, com o presidente do hospital. Então, eu tive reunião com o presidente do hospital, que foi feita por intermédio da gerente de relacionamento, incrível, assim, que cuidou da gente com carinho gigantesco, pra gente pontuar. Porque os hospitais, as maternidades, eles são feitos para cuidar daquelas mães e daqueles pais que passam 3 dias no hospital. Você falou, você não se sentiu acolhida em termos de hotelaria, em termos de conforto, de você poder se sentir um pouquinho mais em casa, né? Você comentou que vocês viram uma infraestrutura muito padrão para quem fica 3
3 dias, né? Pra quem fica 3 dias, porque assim, depois que o bebê ele vai pra UTI, quem vira o cliente é o bebê que tá na UTI. Mas essa mãe passou por uma cesárea, uma cirurgia, gente. Ela tá por um processo de puerpério. Emocionalmente extremamente Exato. vulnerável, né? Então, os hospitais, e isso que a gente ficou em um dos melhores hospitais, como eu disse, do Brasil e da América Latina. Mas os hospitais precisam ter esse olhar para essas famílias, para essas mães, né? Além da questão do paciente da UTI neonatal. Eu lembro que você falou que você tinha só a sala com as cadeiras ali, né? Pra quem vai ficar das 6 da manhã até as 9 da noite. Sim, né? Então, assim, é extremamente puxado, né? Pra você ficar numa cadeirinha ali do lado, você ficar muito tempo de pé do lado da incubadora pra segurar a mãozinha do seu filho, sabe? Então, pra gente foi um processo, assim, complexo, que a gente tá passando por essa ressignificação, né? E daí, eu achei que depois da UTI eu tinha passado ilesa. Eu cheguei a comentar isso com você, né? Sim, eu falei, acho que eu fui forte e eu consegui passar e todos vencemos. Eu saí meio que com essa sensação, sabe? Mas daí, em torno de dezembro, alguns bebês desse nosso grupo de mães de UTI começaram a voltar para UTI por causa de bronquiolite, por causa dessas questões de vírus respiratório que eu te falei que a gente toma o maior cuidado. E daí eu comecei a notar que eu tava tendo alguns gatilhos, né? Então, se eu ouvia uma pessoa espirrando do outro lado da rua, eu me arrepiava inteirinha. Eu ficava 3 dias com medo delas espirrarem, pra você ter uma noção. E daí, eu ficava com medo se a respiração delas estava uma respiração normal, se estava uma respiração mais ofegante, gerou sabe? essa crise de ansiedade nesse momento. E daí, a físio delas, que é a Thaís, uma profissional incrível, que eu falo que é físio delas, mas virou minha amiga e minha cuidadora. Ela virou uma rede de apoio, assim, sabe? Que eu compartilhando com ela, ela falou, Gé, precisa procurar ajuda. Ela falou assim, você pode estar com a síndrome de estresse pós-traumático. E daí que eu fui estudar depois disso, né, que já existe um estudo de Stanford, nos Estados Unidos, que fala que pais de prematuros extremos, principalmente, eles desenvolvem a síndrome do estresse pós-traumático igual a pessoas que foram para a guerra. Então, os sentimentos, os gatilhos, as imagens são o mesmo das pessoas que foram para a guerra. Então, vocês podem sentir um pouco, né? Quando eu falo das memórias de momentos difíceis que a gente passou aqui, é impossível a gente não sentir assim, sabe? E daí, eu percebi mesmo que eu precisava de ajuda em um momento que a gente pegou a estrada, a gente estava indo para casa da minha sogra, e daí eu vi um outdoor que estava na estrada falando sobre o CPAP, né? Que CPAP pessoas usam, pessoas que têm problemas de ronco, né? De apneia do sono, usam, e daí tinha um outdoor de propaganda de CPAP na estrada. A hora que eu vi aquilo, eu paralisei. Veio a memória de um dos momentos mais difíceis também que a Alice passou, né? Que foi elas são intubadas, são 3 fases, né? A intubação, aí depois o CPAP que elas usam e depois elas vão pro oxigênio. E daí o processo de sair da intubação pro CPAP é um processo muito difícil para esses bebês, né? E a Alice teve algumas apneias, né? Que é quando para o batimento do coração e a respiração junto desse bebê. E ela teve algumas apneias durante esse processo, né? Do uso do CPAP. E daí, quando eu vi esse outdoor de um CPAP, de apneia do sono, sabe? Me rememorou completamente uma dessas imagens da gente ver ela parando ali, né? Tendo uma apneia. E daí eu falei, eu preciso de ajuda. E daí foi quando eu percebi, procurei ajuda psicológica. Já tinha começado a fazer um acompanhamento. Depois disso, em janeiro, tudo muito recente, vocês estão vendo, né? Em janeiro, a Alice também passou por outro processo muito difícil de refluxo. Olha, foi acontecer bem depois, com constipação, enfim, daí ela não estava mamando. E daí os pais de UTI, eles têm um negócio que eu já conversei com outras mães também, porque lá a gente conta quantas gramas o bebê ganha todos os dias pra gente saber se ele tá evoluindo, e se não tem ganho de peso, ele não vai embora pra casa. Né? Então isso é um negócio que martela muito pra gente. E daí quando o bebê ele tá em casa ainda, ele não come, o nosso medo desse bebê não ter um ganho de peso e precisar voltar pra UTI é gigantesco.
E daí eu comecei de novo a passar por um momento muito difícil. Eu tive, Tati, 3 crises de pânico. É a primeira vez que eu falo sobre isso. Tive 3 crises de pânico muito fortes, assim. Eu percebi que eu tava, assim, caindo, declinando. E daí precisei buscar ajuda psiquiátrica mesmo. Então, passei com um médico psiquiatra. E ele falou assim... Você não teve tempo de viver, E acumula o seu tudo, puerpério. né? Exatamente. E assim, o nível de estresse, né, pelo qual você foi submetida é muito forte, né? Muito intenso. Então, assim, isso tá acumulado, né? Eu acho que é isso. Você agora conseguindo olhar pra você, você consegue trabalhar isso, né? Agora eu consigo falar, né? Porque no momento eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo, porque eu nunca tinha passado por um processo desse, sabe, Tati? E daí... eu falando com esse psiquiatra, né, um médico incrível também, ele virou e falou assim, normalmente as pessoas que têm a responsabilidade do cuidado, que muitas vezes recai sobre a mãe, elas não têm crises ou essas questões, né, de estresse pós-traumáticos, elas não acontecem durante o processo de maior tensão, que foi, por exemplo, de UTI que a gente passou. Ele vem acontecer depois. A hora que as coisas estão, entre aspas, um pouco mais tranquilas, e daí que ela baixa um pouco a guarda, a adrenalina, da tensão de fazer as coisas acontecerem, que nem eu disse, o meu papel de maternidade no primeiro momento foi de fazer que minhas filhas estivessem vivas, né? Seja brigando com convênio, né? Seja estudando para entender mais sobre os procedimentos e protocolos que elas estavam passando. Então, assim, isso veio depois. E daí eu joguei em um desses nossos grupos de mães de UTI sobre esse assunto, e daí eu vi que as mães, de uma forma geral, estavam dessa forma. Teve mãe que desenvolveu claustrofobia, ficou 4 meses fechada no hospital. Hoje ela fica em um ambiente fechado, essa mãe entra em crise, entende? Então, assim, quando a gente fala dos bebês que passaram pela UTI, a gente precisa falar dos pais que passaram pela UTI. Eles precisam de cuidado, essas mães precisam de cuidado. A gente tem um indicador muito importante, e isso de bebês a termo, né? A cada 4 mães, uma tem depressão pós-parto. É um número muito alto. Outro tema que a gente fala muito pouco. Muito alto. Então, isso a gente está falando de um bebê a termo, que tá tudo bem com a saúde dele, mas que já gera um desgaste físico e mental dessa mãe e desses pais muito grande. Mas a gente reforça a questão das mães, porque o peso dessa responsabilidade do cuidado recai. Porque, de novo, o pai tá voltando de licença paternidade, não é nem porque ele não quer estar no cuidado, é porque ele tem 5 dias para estar com o filho, sabe? Então recai sobre a mãe. Inclusive, isso é uma questão de equidade de gênero, Tati. A gente luta tanto por equidade de gênero, nós mulheres, né? Enquanto a gente tiver uma licença paternidade de 5 dias... Não existe equidade. Não existe equidade de gênero. E você tá vendo que a gente tá lutando para que os pais, eles tenham um direito. Mas isso recai, consequentemente, na mãe, sabe? Porque se a mãe precisa estar no cuidado durante 6 meses e o pai por 5 dias, como que essas empresas e o mundo corporativo olham para esses 2 agentes? Sim. Sabe? Então, de novo, a gente precisa bater na pauta da licença paternidade. Mães que estão aí, mandem mensagem para os deputados cobrando isso, né? Porque a gente precisa mudar isso. Então, toda essa questão de saúde mental, ela é fundamental de ser falada, de ser discutida. Então, se você tá aí em casa, se você é mãe, né? Fala também com a sua família, eu preciso de ajuda, não tenha medo de falar. Eu precisei levantar, culpa. E eu sei que é difícil, porque assim, a gente pega a responsabilidade pra gente, Tati. Poxa, são meus filhos, eu tenho que dar conta, sabe? É isso, eu acho que tem uma coisa inconsciente mesmo, eu não acho que é consciente, não, de a gente ter esse lugar de eu tenho que dar conta. E a gente não tem que nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Então, assim, precisa pedir ajuda, aceitar ajuda, falar, né? Falar dos sentimentos, procurar outras mães, terapia, grupos de ajuda. Eu acho que tem tantos caminhos. A gente recebeu semana passada uma autora de livro que o caminho dela foi escrever. Ela falou, Tati, foi ali num diário que eu achei a minha fuga, sabe? Então, é entender aquilo também que funciona
pra você, né? Como Com é que você certeza. consegue externalizar esses sentimentos, né? Você sabe que a minha forma foi, depois que eu tive esse momento muito difícil de crise, né? Comecei meu tratamento e tudo mais. Hoje, graças a Deus, eu tô muito bem. E isso que foi um tempo curto de tratamento, mas que eu tô levando muito a sério. Porque daí o médico falou, a gente vai começar o tratamento, mas a primeira coisa que você precisa fazer, redistribuir e falar com a sua rede de apoio. Você precisa de ajuda, senão você vai ter outro burnout. Entendeu? E daí, porque a crise de pânico foi em decorrência de um burnout. E daí ele falou assim, você precisa. E daí a gente acionou a família de novo, sabe? A gente tem uma cuidadora que ajuda a gente com as meninas, mas não dá pra ser uma pessoa só, Tati, né? A gente fala que um bebê só não é à toa que é uma mãe e um pai pra cuidar, sabe? Porque depende de um trabalho. E tem pessoas que dizem, e eu concordo plenamente, pra gente criar uma criança, a gente precisa de toda uma tribo. Sim. Isso é coisa muito Sim, antiga, fala sabe? muito isso, eu queria precisar de uma vila pra criar uma criança, né? Exatamente. E daí pra criar duas crianças, porque aí são duas crianças mamando, são duas crianças chorando, são duas crianças pra trocar, pra tomar banho, são duas crianças acordando de madrugada. Eu falo, meu marido não teve opção de não acordar de madrugada. Né? Porque às vezes isso recai muito pela mãe e ele sentiu muito na pele, ele entende isso, porque ele não teve opção. Porque com duas, meu bem, tem que ser duas pessoas pra não dormir à noite. E daí, se você quiser ter um pouquinho de sono, a gente em casa, a gente estrutura assim, durante a semana. Tem a cuidadora, o meu marido trabalha de home office, eu no momento tô retornando pro meu trabalho também. Aí o meu sogro e minha mãe, que são aposentados, também estão em casa ajudando. E daí no final de semana, a minha sogra, que ainda trabalha, ela vem fazer o plantão. Então ela entra sexta e sai domingo. Por turnos. Por turnos. Então assim, todo mundo ajuda muito. Aí as amigas, eu grito, gente, tô precisando de ajuda aqui. Vem dar uma força, sabe? Então já teve vezes, eu lembro de eu mandar mensagem no nosso grupo de amigos, 5 da manhã. A gente precisa dormir. E daí tem amiga 7 horas da manhã que tava lá, cunhada 7 horas da manhã Porque a gente que tava fica, lá. às vezes, num lugar de, tô com vergonha de pedir, eu não quero incomodar. A gente, todos os amigos que já foram pais, já passaram por isso. A gente precisa se acolher mais, né? Ter mais compaixão com a gente mesmo. E exercitar isso, né? Porque eu tenho certeza que as pessoas têm a melhor vontade possível de ajudar, que estão disponíveis para ajudar. Sim. É uma questão da gente pedir. Se tem uma coisa mesmo, que eu né? faria diferente na minha gestação e no meu chá de bebê, eu falo isso para as minhas amigas que estão planejando ficar grávidas depois. Já vou anotar aqui a dica. Anota uma lista no chá de bebê para falar assim, olha, como você pode contribuir no pós-parto? Você pode ajudar lavando uma louça, trazendo uma comidinha, porque você só vai perceber na pele, né, depois que o bebê nasce, que você precisa de tudo isso. E daí, às vezes, você fica com isso. Você tá passando por um puerpério, você não quer pedir ajuda, você tá se sentindo mal, você não tá entendendo, você tá com uma bagunça hormonal, né, acontecendo ali. Então, se você conseguir antecipar isso, fala com a sua família mais próxima, os seus amigos. Olha, eu já sei que a gente vai passar por um momento de muita felicidade, mas também de muitos desafios. No que você pode ajudar? Posso contar com você em que momento? É no sábado, é no domingo? Porque as pessoas trabalham, a gente entende, sabe? Claro. Em que momento que você pode? Vamos fazer uma vaquinha e a gente contratar uma babá pra passar a noite e a gente conseguir ter uma noite de sono? Olha isso, gente. Eu acho que o chá de bebê, gente, troca chá de fralda. Faz chá noite de sono. Noite de sono, exato. Porque pra mim foi uma Adorei. das coisas mais Sim, difíceis, e Tati. né? De fato, pra todo mundo, né? A privação Sem de dúvida. sono foi, assim, terrível. Foi um dos maiores desafios pra gente, acho que pra mim e pro meu marido. E é isso, a rede de apoio ela é Excelente fundamental para esse processo. E já as meninas hoje estão com quantos anos? Anos não, gente! Vai fazer um ano ainda, né? Não, vai Isso fazer que um você tinha ano. me falado. Elas estão com 10 10 meses, meses. é isso mesmo. Eu tava né? com essa dúvida de quantos meses. De cronológico, mas é como se elas tivessem ali 6 meses e meio, quando a gente olha para o aspecto de desenvolvimento motor e cognitivo. Então, a gente está começando com a introdução alimentar agora, que também está sendo um super desafio, né? Porque, de novo, né? A gente passa
por um processo de quebra de paradigmas o tempo todo, né? E de novo, gente, mães, o que funciona para uma mãe não necessariamente vai funcionar para outra mãe, o que funciona para um bebê não necessariamente vai funcionar para outro bebê. Então hoje a gente tá com uma cultura muito forte da introdução alimentar via BLW, né? Que são os pedacinhos ali para a criança já aprender essa autonomia e tudo mais. Mas os bebês, os prematuros extremos principalmente, como eles ficam muito tempo com sonda, com o cano para poder respirar, eles têm uma dificuldade sensorial. Olha que loucura. Então, não é nem necessariamente a dificuldade de deglutição que algumas crianças têm, mas sensorial, traumática. Então, entra alguma coisinha na boca que não seja líquido, essa criança, ela bloqueia. Então, a gente tá passando por esse processo. A Alice, às vezes, trava a boca. Nada entra, sabe? Então é todo um processo. Então eu falo que respeitar também, né, o tempo delas, porque isso também é tudo novo para elas, né? Mas o mais importante é que hoje elas estão muito saudáveis. Gente, elas estão se arrastando, elas estão... E olha, elas têm um gênio. Eu brinco que elas são a cara do meu marido, que todo mundo fala, nossa, mas elas são a cara do pai. Eu falo, mas o gênio é da mãe. E daí vocês olham, vocês estão ferrados. Não, mas brincadeiras à parte, assim, elas são muito presentes, sabe? Eu falo que elas vão revolucionar esse mundo. Então o mundão espera que essas meninas aí vai trazer muita coisa de bom. Gê, o nosso papo tá uma delícia. Acho que a gente falou de tanta coisa gostosa, tanta coisa importante, tantos insights, né? Tantas coisas pra acolher quem tá do outro lado ouvindo a gente. Mas eu não posso terminar o nosso podcast sem fazer a pergunta clássica que eu faço pra todas as nossas convidadas. E quero ouvir a sua resposta, porque eu tenho certeza que ela... né, vai poder trazer o peso de todo esse background, que é o nosso nome do podcast, Mãe Também Pode. Para você, depois de viver esses 10 meses, né, com as meninas, o que mãe também pode? Ai, pra mim, Tati, voltando um pouco da nossa conversa, a mãe também pode ter uma maternidade que não é padrão, sabe? Que não é aquilo que a gente costuma ver em novela, em filme ou com as amigas. Mas, gente, já vamos desmistificar que padrão em maternidade, gente, não de Deus, existe. Não que é? padrão que é esse, gente? Não tem padrão. Vamos abolir o padrão. Então, assim, mãe também pode ser a mãe, viver a maternidade da realidade dela. Sem sofrer com isso, sabe? E as pessoas compreendendo isso. Então, o que eu posso dizer para as mães que estão aí do outro lado, viva a sua maternidade de forma singular, porque ela é única, porque vocês são únicos, né? Só você vai ser essa mãe que você é, e só seu filho, sua filha vai ser o filho e a filha que é. Então, eu acho que é isso. A mãe também pode ser feliz dentro dessa singularidade da maternidade que cada um tem dentro da sua individualidade. Jé, muito, muito, muito obrigada pela sua coragem em dividir a sua história aqui com a gente. Foi um papo muito, muito, muito emocionante. Eu aprendi muito. Eu, como mulher, posso dizer que te admiro muito. Te admiro pela força. Eu que tô querendo me tornar mãe. Tô me emocionando aqui de novo, porque eu não consigo imaginar a dimensão de ter uma experiência como essa. Então, assim, vocês, mães, né, de UTI, mães de uma forma geral, né, gente, são muito, muito, muito especiais, corajosas, extraordinárias para viver todas essas experiências. Então, obrigada mais uma vez por tudo, viu? Por você estar aqui com a gente. Tati, eu quem agradeço, fico muito feliz em poder compartilhar. Você sabe que no meu Instagram, que é a principal rede que eu utilizo, eu tentei, né, de formas pontuais, assim, compartilhar um pouquinho da experiência, mas hoje é a primeira vez que eu realmente consigo, de uma forma mais, né, dentro de um contexto, de começo, meio e fim, conseguir trazer essa história de uma forma mais palpável para as pessoas. Então eu fico muito feliz em compartilhar. Eu digo que as meninas, elas servem como testemunho de fé, né, para as pessoas, de amor. E assim que a gente teve alta, eu preparei um videozinho, né, compartilhando um pouco sobre a história delas, um reel super rápido e que alcançou mais de 100 mil pessoas. E eu falei, acho que Deus tem um propósito dentro disso, acho que é esse meu papel, é de compartilhar, né, a nossa vivência. E voltando ali de novo para finalizar, uma grande válvula de escape está sendo utilizar disso que eu vivi para poder transformar a vida das pessoas, para que
vão passar por algo similar, né? Que possa ser menos sofrido, né? Sim, fazer da sua história o seu propósito, Exato. né? Que Então, pode tô muito ajudar e feliz. transformar muita gente. Muito obrigada pelo Eu convite. que agradeço muito, muito a confiança. Foi uma honra mesmo contar a sua história. Muito obrigada, viu? Parabéns pela força, Tati. pelas pequenas. Obrigada, e que vocês, de pessoal, fato, que ouviu a conseguiram gente transformar. até agora, né? Sim. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.